Essa é uma noite especial, amém? Deus age de uma forma incrível. Nós não conversamos, essa vez, eu não conversei nada da palavra, nem com o Fábio, nem com o Caio. E eles pregaram a palavra que eu ia falar para vocês, então, Deus abençoe. Você pode... Interessante, né? Deus, quando Ele quer falar algo, Ele vem confirmando, vem falando. Semana passada nós ouvimos um pouquinho do pastor Fábio sobre 2 semanas seguidas sobre o trono da graça. E como que nós acessamos esse trono da graça? Nós acessamos através daquilo que nós cantamos. Entramos nesse trono da graça através do sangue de Jesus, somente pelo sangue de Jesus. Ele é o novo e vivo caminho, nós temos acesso a esse trono através da graça, através do sangue de Jesus derramado. Nós conseguimos acessar, nós fazemos o papel de sacerdotes e entramos na presença de Deus. Apocalipse 12:11, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram mais as suas vidas até a morte. De quem trata esse aqui? Daqueles que venceram, daqueles que alcançaram a coroa da vida, daqueles que entregaram a sua vida para Jesus, tiveram uma vida transformada, morreram, foram arrebatados ou morreram, estão diante de Deus e eles venceram. Mas eles venceram através do quê? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nós precisamos do sangue e nós precisamos da palavra do testemunho para que nos traga vitória. Só que qual que é essa palavra do testemunho? Lá em Atos 1:8, é interessante que Jesus fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria, até os confins da terra. Precisamos do sangue e precisamos do Espírito Santo, do poder que nos faz ser testemunhas de Jesus. Quando o poder de Deus vem nas nossas vidas, ele vem por um objetivo: nos fazer testemunhas de Jesus nesta terra. Por isso que são frutos do Espírito. É a ação do Espírito Santo em nós que vai transformando o nosso caráter e nos vai fazendo mais parecidos com Jesus. Por isso que Apocalipse 12:11 fala que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, que é o óleo, que é a unção do Espírito Santo, e não amaram mais não amaram mais as suas vidas até a morte. Só tem um jeito de você não amar a sua vida até a morte: se você acessar a Deus através do sangue e deixar a obra do Espírito Santo tratar o teu caráter na terra. Daí você não ama mais a sua vida. Amém? Então nós precisamos do sangue do óleo. Repita assim comigo: sangue e óleo. É o que nós precisamos. O sangue, ele fala do sacerdócio, onde nós temos acesso a Deus. O óleo, ele fala do reinado, onde nós entendemos de Deus o propósito que Ele tem para as nossas vidas e vivemos debaixo da unção do Espírito Santo, que é o poder de Deus em nós. E o poder de Deus em nós, o poder do Espírito Santo em nós serve para quê? Para sermos testemunhas. Então a unção não é para mim dar um show em um palco, não. A unção não é para mim pregar bonito, não. A unção, ela tem uma finalidade. O óleo, o poder do Espírito Santo, ele tem uma finalidade na sua vida: te fazer testemunha de Jesus nessa terra. E como que ele faz? Quando nós começamos a gerar os frutos do Espírito e os dons do Espírito. Um avião de 2 asas, onde os frutos tratam o nosso caráter e os dons servem às pessoas. Você consegue entender? Nós precisamos do sangue para acessarmos o trono da graça. Quando nós acessamos o trono da graça, o segundo passo é o óleo vir sobre nós e começar a fazer nós reinarmos nessa terra. Um reinado do quê? De serviço. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o óleo da unção.
Eu quero pedir para que vocês abram lá comigo em Êxodo. Segundo livro da Bíblia, Êxodo. Capítulo 30. Êxodo, capítulo 30. Vamos ler do versículo 22 ao 25. Eu vou ler na versão NVI aqui por um motivo, por causa na NVI ele fala a nossa medida, ela vai falar em quilos, em litros, fica um pouquinho mais fácil de a gente entender, amém? Ele fala assim, ó: em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte assim as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida. Repita assim comigo: mirra. A metade disso, ou seja, 3 quilos de canela e 3 quilos de cana aromática. 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Alguns falam que isso significa 3 litros, alguns falam 3,6 litros. Faça com eles óleo sagrado para unção, uma mistura de aroma, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para a unção. Esse era o óleo da unção. No Antigo Testamento, 3 classes de pessoas recebiam esse óleo derramado sobre a sua cabeça. 3 classes de pessoas eram ungidas com esse óleo. Quem eram? Eram os reis, repita comigo: reis. Eram os sacerdotes e eram os profetas. Repita comigo: profetas. Davi foi ungido por Samuel com esse óleo. Com esse óleo. Essas classes de pessoas eram ungidas com esse óleo. O Espírito Santo vinha sobre essas pessoas. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre essas pessoas. Ele manifestava sobre essas pessoas em um tempo determinado. Ele vinha, manifestava algo que ele queria fazer e saía. Diferente de nós. Hoje o Espírito Santo habita em nós. Amém? Qual que era a função dos reis? Os reis governavam a nação, estabeleciam o governo. Os sacerdotes representavam o povo diante de Deus. Uma vez por ano, como vocês sabem, havia o sacrifício de animais. O sumo sacerdote se apresentava diante de Deus. E quando ele se apresentava diante de Deus, ele recebia as orientações de Deus e passava para o povo. Isso acontecia uma vez por ano. Só que hoje nós temos um maior sumo sacerdote, um superior sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, que morreu e ofereceu um sacrifício perfeito. Por isso que nós não fazemos mais sacrifícios de animais. O Antigo Testamento, ele é uma sombra daquilo que ia acontecer. Amém? Os profetas, quem que eram? Os profetas eram a visão inversa. Os sacerdotes representavam o povo diante de Deus. Os profetas representavam Deus diante do povo. Então os profetas eram pessoas muitas vezes temidas pelo povo. Pode ver quando Samuel chega diante do pai de Davi. O que o pai de Davi fala? Você vem em paz. Por quê? Porque as pessoas tinham medo dos profetas. Porque os profetas no Antigo Testamento geralmente vinham com ou uma palavra de juízo ou uma palavra de conserto para a nação. Por quê? Porque eles eram representantes de Deus perante o povo. Sabe qual que é a boa notícia? Em Cristo Jesus, você é rei. Em Cristo Jesus, você é sacerdote. Em Cristo Jesus, você é profeta. Marido, você é rei na sua casa. Você governa. Você exerce governo. Um governo de serviço. Você é sacerdote na sua casa. Você entra diante de Deus a favor da sua família. E você é representante de Deus para a sua família. Preste atenção aqui em mim. Eu tenho no coração que cada família
deveria ser governada pelo marido. Aonde o marido ia receber de Deus a orientação para os seus filhos, ia servir de voz profética para os seus filhos, dando a identidade e o destino deles. Eu oro a Deus e falo, todo dia quando eu oro com a Analice à noite, eu falo: Deus, revela a identidade e o destino da Analice, por que o Senhor deu ela nessa família? Por quê? Porque eu entendo que eu sou voz profética na minha casa. Maridos, vocês precisam despertar, isso é uma verdade. Nós somos a voz profética nas nossas casas. Nós somos aqueles que representam a Deus nas nossas casas. Amém? Em Cristo Jesus nós somos sacerdotes, nós somos reis e nós somos profetas. E Deus, Ele é um Deus de detalhes, queridos. E o interessante é que nesses ingredientes, nesse óleo, haviam 4 diferentes ingredientes. E é sobre esses 4 ingredientes que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Esses ingredientes, eles apontam para algo que nós podemos aprender, algo que nós podemos entender. Aleluia? O primeiro ingrediente, anota lá: mirra. O que era a mirra? A mirra era o elemento base de toda a cola do mundo antigo. Se você for estudar, a mirra era a base que eles faziam a cola. Eles usavam mirra para colar papel, eles usavam mirra para colar madeira. A mirra era a base da cola do mundo antigo. Junto com a unção, junto com esse poder que nos faz testemunhas, vem mirra misturada. Vem esse elemento que é a cola. Esse elemento que nós podemos apontar para a aliança, que nós podemos apontar para a unidade, aquilo que nos faz que nos une. A mirra é a base da cola. Seria, se a gente fosse falar, seria hoje a nossa tenaz. É a cola, aquilo que nos une. Mirra, ela fala de aliança. A unção nos leva a ter aliança, a entender sobre aliança. Reis, sacerdotes e profetas precisam de mirra, precisam de aliança, precisam andar juntos. Aliança em nossas casas, que nos leva a entender os princípios de família. Quando o óleo vem, quando a unção do Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, ela vem composta de mirra, que nos faz entender princípios de aliança, que nos faz entender o que é família, o que é unidade, o que é andar junto. Nós começamos a entender que uma casa, ela só é abençoada quando o coração do marido se converte à esposa e o coração da esposa se converte ao marido, quando eles são uma só pessoa, quando não há segredos. Por quê? Porque há óleo, a unção, a mirra, a unidade nessa família. Vocês conseguem entender? Malaquias fala assim: Deus vai converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Pais e filhos precisam entender sobre aliança. Filhos, vocês têm uma aliança com os seus pais. E por mais que você ache que você sabe mais do que seu pai, e você não sabe, você só acha. Por mais que você ache que você sabe mais que seu pai, você tem uma aliança com ele. E a palavra de Deus fala: honra o teu pai e a tua mãe. Quando esse óleo vem, ele vem com capacidade para viver uma vida com os princípios da palavra de Deus. E ele faz nós sermos testemunhas de Jesus. E nós precisamos entender isso. Amém? Nós temos uma aliança em família. Só vamos vencer os ataques com relação à família dessa geração se tivermos unidade, se tivermos aliança. Um marido que não entende o que é aliança, ele vai quebrar a sua aliança toda hora na frente de um computador. Uma esposa que não sabe o que é aliança, ela vai toda hora quebrar a sua aliança falando mal do seu marido para suas amigas. Nós precisamos entender o que é aliança, o que é unidade. Porque o óleo da unção, ele vem com mirra. Aquilo que nos cola, aquilo que nos une. Alianças com o ministério, precisamos ter uma aliança com os nossos pastores, precisamos ter uma aliança com os nossos líderes de grupo familiar.
Nós precisamos ter uma aliança, entender princípios de aliança, princípios de unidade. Nós precisamos começar a discernir o que quebra e o que não quebra a unidade dentro da igreja. Só vamos ter um crescimento saudável se entendermos princípio de aliança. Como igreja, nós só vamos ter um crescimento saudável se nós entendermos princípios de aliança. Onde eu sou aliançado com o meu pastor, onde eu sou aliançado com o meu líder de grupo familiar. Onde nós começamos a entender o mover de Deus, onde nós começamos a perceber que a unção, ela se move no meio da unidade, e nós precisamos entender isso. E como que nós entendemos isso? Através do óleo, que é a capacidade de ser testemunhas de Jesus. Quando esse óleo nos toca, e nós deixamos ser guiados por Ele, pelo Espírito Santo, nós começamos a entender que cada palavra que sai da minha boca, ela tem que ser para edificação. Aquilo que não edifica o meu irmão, e eu tenho uma aliança com os meus irmãos, eu não falo. Se eu entendo que eu tenho uma aliança com o Diogo, e eu e o Diogo estamos conversando, eu não vou fazer uma brincadeira de duplo sentido, porque vai ferir a minha aliança com o Diogo. Porque a minha aliança com o Diogo é de edificação. Eu vivo para que o Diogo seja edificado. A Bíblia nos relata que nós vamos prestar contas de todas as palavras que nós falamos. Eu não quero ser um chato aqui, mas cuidado com as brincadeiras de duplo sentido. Cuidado com as brincadeiras que você faz no meio dos jovens. Às vezes a gente se solta um pouco, começa a fazer brincadeiras que não são edificantes, palavras que não são edificantes saem da nossa boca. E nós precisamos entender, nós temos uma aliança como igreja. Eu não quero que meu irmão escute aquilo que ele não deve escutar através da minha boca. Mirra, cola, princípio de unidade, princípio de aliança. Eu tomei uma decisão na minha vida, e tenho tentado fazer isso. Que onde eu tiver oportunidade com aqueles que eu tenho aliança, eu vou tentar edificá-los. Você faz isso toda hora? Não. Escorrego muitas vezes. Mas eu tenho tentado e tenho decidido no meu coração, Espírito Santo de Deus, me leva a isso. Porque eu entendo que eu tenho uma aliança com vocês. E se eu tenho uma aliança com vocês, eu morro para mim, para que vocês sejam edificados. Então só sai da minha boca palavras que edificam. Palavras que fazem levantar. Entendimento e revelação da palavra de Deus. Quantos entendem? Nós precisamos ter essa aliança. Olha que interessante. Jeú parte e ele encontra Jonadab. Esse é um princípio de aliança. Guarde isso para você, para sua casa, para aquilo que você imagina. Guarde isso. 2 Reis 10:15 fala assim, não precisa abrir, eu vou falar aqui, vocês podem confiar em mim, tá? Depois vocês conferem no vídeo, se eu falei a verdade. 2 Reis 10:15 fala assim, falando de Jeú, e partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, ao qual sucedeu que lhe disse, Jeú falando, reto é o seu coração para comigo como o meu é para contigo? E disse Jonadab, então dá-me a mão. E deu-lhe a mão. E Jeú fez-o subir consigo no carro. O que isso significa? A primeira pergunta que Jeú faz, ele pergunta, reto é o teu coração comigo? Você está em um coração comigo? Ele fala assim, eu estou em um coração com você. Então dá-me a tua mão. Mão fala de trabalho. A mão ela aponta para trabalho. Não queira pessoas trabalhando com você que você não tem o coração delas. Você consegue entender? Para tudo. Você que é líder de departamento, você que é líder de ministério, você é líder de grupo familiar, não queira o bom talento, que é o trabalho das mãos, se você não tem o coração da pessoa.
Eu sempre converso com o pastor Fábio, eu tenho uma dificuldade às vezes de confrontar as pessoas que eu não tenho coração. Porque eu sei que vai dar briga. E não vai levar a lugar nenhum. Se eu não tenho coração, eu não preciso da mão. Eu não preciso do trabalho. Nós como igreja, nós precisamos entender princípios de aliança. O meu coração tem que ser do pastor. Eu estou junto, meu coração está com você. Então tá, ó, na minha mão, meu serviço. E quando ele fala, ele puxou ele para o carro. O carro fala de ministério. Cuidado com quem você puxa para o teu ministério. Ou puxa para andar junto com você. Se o coração dele não está com você, você não precisa dar mão e você não precisa puxar ele para o ministério. Vocês conseguem entender? Princípio de aliança. O meu coração tem que estar junto da minha liderança, na mão da minha liderança. Paulo fala que ele mesmo circuncidou Timóteo. Imagine, Timóteo já era grande e Paulo foi e circuncidou Timóteo. O que Timóteo fez? Ele colocou a intimidade dele nas mãos daquele que guiava ele. E nós precisamos colocar nossa intimidade nas mãos daqueles que estão nos guiando, que eles possam nos conhecer. Princípio de aliança, princípio de unidade, mirra. Amém? Vocês conseguem entender? Só vamos ter um crescimento saudável como igreja se nós entendermos isso. A mirra da unção nos leva a unir e a não dividir. Só vamos cumprir o propósito de Deus em Paranavaí se tivermos mirra, se tivermos unidade, se estivermos colados um com o outro. A aliança aponta para unidade, entendimento de unidade. Veja o exemplo de Davi e Jonathan. Quem que era o sucessor de Saul? Jonatas. Amém? Naturalmente, quando o rei morre, o príncipe governava. Quem que era o príncipe? Jonathan. Se Saul morresse, Jonathan seria o rei. Jonathan seria o rei. Ele era para ser o sucessor do trono. Olha lá o que 1 Samuel 23, 17 fala. Isso é Jonathan falando. Presta atenção, isso é Jonathan falando. E disse-lhes, Jonathan falando com Davi: não temas que não te ache a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo o que também Saul, meu pai, sabe bem. Consegue entender o coração de Jonathan? Você não vai só reinar no meu lugar, você vai reinar no meu lugar, e eu vou ser o segundo contigo. Eu vou te seguir e eu vou te servir sendo o segundo contigo. Era para Jonathan ser rei. E ele falou, ele entendeu que Deus muda as coisas conforme Ele quer. Deus move e coloca pessoas conforme Ele quer. Ele estabelece reis e Ele destitui reis. Ele estabelece liderança e Ele restitui ou destitui liderança. É Ele que faz. De repente o vento soprou, Jonatas entendeu e ele falou: vai você reinar, porque essa é a vontade de Deus. E você vai reinar no meu lugar e eu vou ser o segundo contigo. Eu vou te servir. Você consegue entender? Quando somos o segundo, segundo o coração de Deus, você é o primeiro, porque está cumprindo o propósito de Deus. Muitas vezes tem muita briga por cargos dentro da igreja. E de repente você olha o coração desse homem e o que ele fala? Reinarás você, e eu serei o segundo contigo. Aonde você for eu vou e eu vou te ajudar. O poder da unidade, o poder que essa mirra traz. Gênesis 11, 6 e 7 fala assim. Texto bem conhecido, a gente já falou sobre isso, mas eu quero destacar uma coisa só. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem.
Isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrições para tudo que eles intentarem fazer. Ei, desçamos e confundamos ali suas línguas, para que não entendam um a língua do outro. Qual que é o contexto? Deus manda os descendentes de Noé se espalharem pela terra. Eles falam, não, vamos construir uma torre, que é a Torre de Babel. Começam a construir. Deus fala, ei, desçamos. Você consegue entender que para quebrar aquela unidade teve que descer a Trindade? Ei, desçamos. Desceu Deus na terra, querido. Desceu Deus, Jesus, e o Espírito Santo teve que descer para quebrar aquela unidade. Ali que surgiram as línguas. Por isso que um fala italiano, outro fala francês, outro fala japonês. Ali Deus desce e confunde as línguas. Mas interessante que ele fala, ei, desçamos. Desceu Deus. Deus desceu para quebrar aquela unidade. Do poder que a unidade tem, mesmo sendo coisa ruim. Imagine se foi coisa boa. O óleo da unção tem mirra. Amém? Segundo, algumas traduções falam canela aromática ou cinamomo odoroso. O que é esse cinamomo odoroso? É a casca de árvore aromática utilizada como condimento. Se nós pudéssemos falar, é o nosso cominho, alguma coisa que você gosta. Pensa em um tempero que você gosta, em um condimento. Era feito um condimento desse cinamomo odoroso. Ô palavrinha. Se você for pesquisar o que é isso, ele é tipo um condimento, é um tempero. É aquilo que tempera, aquilo que traz o sabor. É aquilo que nos traz alegria. O óleo da unção, ele nos traz alegria. Como o pastor Fábio falou, eu falei, cara, os caras estão pregando uma parte da minha pregação, mas tudo bem. Somos o povo mais feliz da terra. Por que nós somos o povo mais feliz da terra? Porque nós somos ungidos com um óleo de alegria. Você é o povo mais feliz da terra, sabe por quê? Porque um dia você vai morar no céu. Entenda isso, pelo amor de Deus. Se não acontecesse mais nada na sua vida, e você vivesse uma vida miserável, debaixo do sol, se a tua vida fosse terrível, que não é a vontade de Deus, só pelo simples fato de você ter aceitado Jesus, de você ser salvo, você deveria ser feliz. Você deveria ser feliz. Não se escandalizem quando os jovens pulam, gritam, dançam aqui na frente, eles estão expressando a alegria da salvação. Nós somos um povo alegre, amém? Mas por que nós somos alegres? Por causa das circunstâncias? Não! Nós somos alegres por aquilo que Jesus fez na cruz. Nós somos salvos. Você consegue entender? Nós somos salvos. Nós somos salvos, é só por isso. Não é porque Jesus vai te dar um carro novo, é porque você é salvo. É o que dá o gosto, é o que dá o sabor. Abacuque 3, do 17 ao 18, fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, ainda que fale o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Exalte o Deus da tua salvação. Você foi salvo. Nós falamos, Deus, me dá alegria. A alegria vem de nós, da renovação da nossa mente, do entendimento que nós fomos salvos. Nós estávamos em um caminho de morte, não havia salvação, não havia esperança, nós vivíamos sem Deus no mundo, e hoje nós temos acesso a Deus através do sangue de Jesus. Isso tem que encher o teu coração de alegria. Você pode fazer alguma coisa? Bate palma, grita, faz alguma coisa. Vou virar assembleiano. Pentecostal que não faz barulho está com problema.
de criação. Está com defeito. Brincadeira. Eu amo os assembleianos. A alegria da salvação. O coração alegre, ele formoseia o rosto. Mulheres, se vocês querem ser bonitas, você não precisa gastar em Mary Kay. Aleluia! Deixe a alegria da salvação encher o teu coração. Vai deixar teu rosto formoso, bonito. Aleluia! Precisamos aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Quando o olho vem sobre uma pessoa, uma família, uma igreja, não importa as circunstâncias que estejam passando, existe sabor pela vida. Quando a unção nos toca, traz esse sabor, traz essa alegria. Não importa o que a gente passe, nós temos sabor pela vida. Nós amamos estar vivos. Nós paramos de fazer a oração do crente covarde. Deus me leva, me mata. Quem já fez essa oração? Ninguém tem coragem de falar, né? Deus, eu não aguento mais, me leva embora. Nós precisamos renovar a nossa mente. Jesus nunca nos prometeu uma vida sem aflições. No mundo tereis aflições. Isso não é nem promessa, isso aí vai acontecer. Ele já está falando, ó. É que existem algumas coisas na palavra de Deus que elas são condicionais. Elas dependem de alguma condição. Essa promessa é incondicional. Não teve nada que trouxesse uma condição a elas. Jesus fala assim, ó, vocês terão aflições. Acabou. É incondicional, pega todo mundo. Ou a gente aprende a viver uma vida com sabor, com alegria, independente das circunstâncias, ou as circunstâncias vão governar sobre as nossas vidas, e nós vamos começar a servir as circunstâncias, e vamos deixar de reinar, mas nós fomos chamados como reis, sacerdotes e profetas. Nós precisamos entender isso. Senão nós vamos ficar, ô vida, ó céus. Só fulano de tal, só fulano de tal. Renove sua mente. Jesus te ama. Amém? Jesus te ama. Repita assim comigo. Somos o povo mais feliz da terra. Agora com convicção. Somos o povo mais feliz da terra. Aleluia. A alegria da salvação, ela toca no nosso espírito. Ela entra pelo nosso espírito. Toca a nossa alma. Nossa alma se alegra e nosso corpo reage. Às vezes você salta, às vezes você dá piroleta, às vezes você cai, às vezes você rola, você baba. Por quê? Porque somos felizes. Nós nos expressamos. Aleluia. Terceiro, cálamo aromático. O cálamo aromático é uma planta interessante. É uma planta com raízes profundas. Você pode pesquisar isso na internet. Da maneira que ela cresce para cima, ela cresce para baixo em raízes. Quando eles vão fazer a colheita, eles cortam o talo, porque não tem como arrancar a raiz. Porque a raiz se espalha. Da medida que ela cresce para cima, ela cresce para baixo, se espalhando. O cálamo, ele fala de profundidade. Repita comigo, profundidade. Ser radical. Sabe o que é ser radical? É ter raízes. Se falarem, você está ficando muito radical. Eu estou tendo raízes. Precisamos nos aprofundar no relacionamento com Deus. E é isso que o cálamo aromático vem nos ensinar. O que nos mantém firmes no dia mau é a palavra de Deus. Repita assim comigo. O que me mantém firme
no dia mau, é a palavra de Deus. Esse eu quero que vocês abram. Abram lá comigo em Efésios 6:13. Efésios 6:13 fala assim: portanto, tomai a armadura de Deus. Nós tomamos a armadura de Deus para quê? Para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecei firme. Por que você pega a armadura de Deus? Para o dia mau, para você permanecer firme. Então quer dizer que o dia mau vem, amém? Receba, o dia mau vem. É promessa. Eu já pensei em fazer uma caixinha de promessas diferentes, sabe aquela que o povo só tira o texto assim, bonitinho assim? Tem que colocar uns textos assim. A armadura de Deus, às vezes a gente faz, não é errado. Às vezes a gente está lá na intercessão e fala: eu visto o capacete da salvação, eu visto, tomei a armadura. Queridos, a armadura de Deus é um estilo de vida. Repita assim comigo: estilo de vida. A armadura de Deus é um estilo de vida. Quando ele fala: tomai, portanto tomai toda a armadura de Deus. Tome esse estilo de vida. Qual o estilo de vida? Ele começa lá: coloque sobre si o cinturão da verdade. Isso é um princípio. Você estabiliza o teu lugar de autoridade com o cinturão da verdade. E agora eu quero te perguntar uma coisa: o que você entende sobre verdade? São as verdades de Deus que vão te manter estáveis no meio da luta. São as verdades que estão na palavra de Deus, reveladas no teu coração como verdades absolutas, que vão te manter firmes. Então nós precisamos entender sobre verdade. E quem é verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em um mundo onde que é tudo relativo, nós precisamos entender que existem verdades absolutas. Quer ver uma verdade absoluta? Só Jesus salva. Verdade absoluta. Nós só temos acesso a Deus através do sangue de Jesus. Verdade absoluta. Não existe termos relativos. E nós precisamos entender sobre verdade, para que no dia mau os nossos lombos estejam revestidos de verdade. A couraça da justiça, nós precisamos tomar a couraça da justiça, e nós precisamos entender o que é justiça. Que Jesus fez justiça por nós. Jesus fala: o Espírito Santo vem para nos convencer vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Quando Jesus ressuscita, Ele vai para o Pai, se oferece como oferta de sacrifício. Deus aceita, Ele faz justiça por nós e envia o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quando Jesus é glorificado, o Espírito Santo desce na terra, porque a justiça foi feita. Não através de mãos humanas, mas através da obra de Jesus na cruz. Isso é justiça, então nós vestimos essa justiça. Calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. O que é calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz? Por onde eu ando, eu estou atento e eu estou pronto para evangelizar a paz. Eu estou pronto, atento, Deus, com quem o Senhor quer falar. Aonde há salvação, eu começo a trazer salvação para as pessoas. Porque os meus pés são formosos. Quão formosos os pés daqueles que pregam as boas novas. Por isso que nós calçamos os nossos pés com o Evangelho da paz. E é o Evangelho da paz, querido. Não é o Evangelho que leva as pessoas para o inferno, é o Evangelho da paz, onde você chega para a pessoa e fala: você tem paz com Deus através de Cristo Jesus. E você começa a evangelizar o Evangelho da paz. Profundidade. Ele continua, ele fala: tomando sobre vós o escudo da fé.
E a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé que nos defende é a palavra de Deus, a palavra rema nos nossos corações, aquela palavra que foi despertada no nosso espírito. E para nós termos palavras remas, nós precisamos de profundidade com Deus. Nós vivemos uma geração muito superficial. Todo mundo sabe um pouco de cada coisa, você já percebeu? Todo mundo sabe, só que ninguém aprofunda em nada. Todo mundo sabe um monte de um monte de coisa, porque é muita informação, é muito conteúdo, então cada um dá pitaco sobre alguma coisa. Só que, por exemplo, se eu for falar sobre a arquitetura com o Gregory, eu sei um pouco, mas eu sei que ele é profundo nisso. E ele é profundo nisso por quê? Porque ele se dedicou a isso. O quanto nós somos profundos na palavra de Deus, que traz esse despertar, que levanta o escudo. O capacete da salvação. O capacete da salvação, o entendimento da graça. A graça me salvou, eu visto esse capacete. A minha mente é blindada com pensamentos da graça. A minha mente é fechada com a salvação que é em Cristo Jesus. Ele perdoou os meus pecados. Acusação alguma toca a minha vida. Por quê? Porque eu visto esse capacete. Eu começo a meditar. Eu começo a entender. Eu começo a ver que não é por obras. É por aquilo que Jesus fez. Eu começo a entender sobre a graça. A minha mente começa a se encher dos pensamentos da obra redentora de Jesus na cruz. Eu começo a entender sobre salvação. Eu não tenho mais medo do inferno ou da morte, porque eu entendo sobre salvação. Cristo Jesus me salvou. E a minha mente é cheia disso, é o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus, uma arma de defesa e de ataque. Onde os pensamentos contrários a essa palavra vêm, nós nos defendemos, mas também nós atacamos com a própria palavra. Isso é profundidade com Deus. Isso é relacionamento íntimo. Isso. A Bíblia fala assim, no texto: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Você toma isso antes do dia mau. Muitas vezes nós erramos. Nós no dia mau, nós queremos pegar aquilo lá. Mas ele fala: tome toda a armadura de Deus, para que no dia mau, para que lá na frente você esteja firme, firmado. Você pode estar passando por tempos bons da sua vida. Tome a armadura. Tome a armadura. Lembra lá a parábola daquele que construiu sobre a areia e sobre a rocha? Lembra? Os dois construíram. O que derrubou? O que derrubou a construção? Foi a chuva. Se a chuva se não tivesse a chuva, o vento, os rios que bateram contra essa casa, a casa não ia cair, independentemente do fundamento. Amém? Só que a chuva veio, e a chuva vem para todo mundo. O que vai fazer um crente vencer ou não vencer é o grau de profundidade que ele tem com o alicerce, com Jesus. Nós precisamos ser pessoas profundas. E quando o óleo da unção vem, esse óleo vem para nos levar a ter profundidade com Deus. Precisamos ser violentos no nosso relacionamento com Deus. Violentos no jejum, violentos na oração, violentos no entendimento da palavra de Deus. Nós precisamos nos dedicar. Se você pega qualquer jovem que está estudando para prestar vestibular, para ser um bom profissional, ele vai se dedicar pelo menos 8 horas, 9 horas, tem gente que se dedica 12 horas aos estudos. E nós falamos que Deus é a nossa prioridade. Quanto tempo nós temos dedicado a Ele do nosso dia? Fale assim: vamos ser pessoas profundas no relacionamento
com Deus. Último ponto. Cássia. Essa planta é uma planta medicinal. Vários remédios no mundo antigo eram feitos com cássia. A cássia fala de cura. Quando o óleo vem sobre a cabeça de uma pessoa, ele traz cura. Ele traz cura para a alma, ele traz cura para o corpo. Ele nos faz ser pessoas que são testemunhas de Jesus. Ele cura a nossa alma de ressentimentos. A unção vem e nos permite perdoar pessoas, liberar perdão. Porque muitas vezes nós vivemos dentro da igreja, mas a nossa alma está amargurada. Nós estamos cheios de ressentimentos na alma. Só que quando esse óleo vem, essa unção vem, ela nos traz poder. E poder para quê? Para sermos testemunhas. E quando nós somos testemunhas, nós começamos a perdoar as pessoas. A nossa alma começa a ser uma alma curada. Eu começo a ter cura na minha alma. 90% das doenças, isso eu estudei uma vez na faculdade de educação física. A gente estava tendo uma aula. 90% das doenças hoje são psicossomáticas. São doenças na alma que afetam o corpo. E nós precisamos de cura. E Cássia fala de cura, tanto cura física como cura para o corpo. Por isso que quando as pessoas estão doentes, chamam-se os presbíteros e ungem com óleo. É um entendimento da unção. O óleo traz cura. Esse óleo nos faz crescer. Esse óleo nos leva a desafios. Porque nós temos acesso a Deus através do sangue, mas o óleo que nos faz reinar, que nos faz viver lá fora uma vida de propósito, uma vida entendendo que nós somos testemunhas de Jesus. É esse óleo, é esses elementos que nos tocam. A mirra, ela nos faz entender sobre aliança e unidade. O cínnamon traz o tempero, traz a alegria. O cálamo aromático é a profundidade com Deus. E a cássia é a cura. Eu quase quebro o púlpito. Acho que era para você acordar. Quantos querem receber desse toque hoje? Não, é verdade. Quantos querem? Você crê que em Cristo Jesus você tem acesso a esse óleo? Através da obra redentora de Jesus, nós temos acesso a esse poder, a esse toque. Só que para nós entrarmos e para nós entendermos tudo disso que nós estamos falando, o primeiro passo é receber a Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. E eu queria convidar todos a se colocarem em pé agora. Às vezes você pode até pensar assim, não entendi muito o que você está falando, de óleo, muita simbologia. Você pode talvez não ter entendido o que eu falei, mas você sentiu algo no seu coração que te trouxe uma calmaria, te trouxe paz. E eu quero te dizer que a porta de entrada para você receber a cura na sua vida é recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos e todos nós estamos afastados de Deus. A única maneira de nós termos acesso a Deus é através da obra de Jesus Cristo na cruz.